Olá, pessoal. Mais uma vez, eu sou a professora Vanderlene, professora de Sociologia da Escola Profissional, e estamos aí em mais uma semana de isolamento social e nós estamos nos adequando às novas mudanças e para poder continuar as nossas aulas, a gente vai precisar de utilizar meios como esse para ter esse contato virtual com vocês. Então, hoje, nós iremos finalizar a discussão sobre o tema globalização, que nós já havíamos iniciado em outras aulas, que é o capítulo 12 do nosso livro Sociologia em Movimento. Então, a gente vai finalizar esse assunto para que possam vir posteriormente as nossas avaliações. Então, a gente vai continuar a partir do tópico integração regional, mas antes da gente continuar com esse tópico, eu gostaria inclusive de fazer uma pequena revisão do que nós já vimos até aqui, de forma bem rápida, né? Entender que o conceito de globalização, essa ideia de global, de integração, de fazer com que países, culturas tenham esse contato, essa proximidade através da internet, das redes de comunicação, através da transportes como avião, como embarcações marítimas. Tudo isso faz com que nós possamos nos integrar a diferentes culturas no mundo inteiro. Então, o processo de globalização ele é muito nesse sentido, de fazer com que as pessoas tenham esse fácil acesso à informação, fácil contato um ao outro. Tanto é que, devido a essa facilidade de contato entre os países, entre povos, fez com que a doença Covid-19 tivesse uma disseminação mais rápida também. Podemos lembrar nesse sentido. E como nós já vimos também anteriormente, é um conceito novo, relativamente novo, né, o conceito globalização, mas que não inicia tão recente, né? O processo de globalização nós podemos inclusive citar como o início de tudo as grandes navegações, que é quando os povos começam a expandir território, a conhecer outras culturas, então isso já pode ser tido como um processo de globalização. Vimos também lados positivos e negativos da globalização, alguns autores que têm um olhar crítico sobre isso, como Milton Santos, o Latouche, né, que é um outro sociólogo também que vai falar sobre esse tema. E assim, né, nós encerramos a nossa aula passada com algumas questões de vestibulares e de Enem. Nós contemplamos aí alguns descritores, alguns elementos, né, importantes para a nossa avaliação na área de sociologia. Então, hoje nós vamos continuar, finalizar a discussão sobre a globalização e quando eu falo de globalização, eu falo de integração, essa integração entre países, né, entre regiões. Então, um conceito importante para a gente iniciar a aula de hoje é integração regional. Então, essa integração regional, como vocês podem acompanhar na telinha de vocês, ela faz referência, né, ao momento em que os estados eles se reúnem, motivados por alguns interesses, para se defender de alguma ameaça em comum. Essa integração regional, essa integração entre países, ela vai ter como característica também o diálogo entre os países, é importante mencionar, uma integração política, que também vai buscar, acima de tudo, a melhoria da qualidade de vida das suas populações, como também o crescimento econômico. Então, isso é muito importante ser colocado. Diante da globalização, uma coisa que é bem presente, né, que é bem comum nas economias de vários países, é a formação de blocos econômicos. Para que servem esses blocos econômicos? Esses blocos, pessoal, são formas dos estados se unirem para buscar alguns propósitos, né, para formar espécies de alianças, para poder se relacionar e manter, né, a economia do país funcionando juntamente com a economia de outros países também. Então, blocos econômicos, eles são esse ato soberano de Estado que parte dessa organização de normas, de regras, né, dos respectivos países e ocorre com a união de dois, né, ou mais países para reduzir barreiras comerciais, para que haja um intercâmbio entre esses países e haja também compra e venda de mercadorias. O
Porque um país como o nosso, Brasil, nós vendemos, né, nossos produtos, compramos também. Então, esse intercâmbio, ele acontece por conta da formação de blocos econômicos, de acordos, de redução de barreiras, de propostas de tarifas, de impostos, né? Então, tudo isso faz parte dos blocos econômicos dentro de uma economia globalizada. Nós temos aqui, eu até coloquei no slide, né, alguns exemplos de blocos econômicos que nós vamos conhecer na nossa aula de hoje. E provavelmente vocês já ouviram falar e com certeza estudaram aí nas aulas de geopolítica. Então, são temas bem complementares, interdisciplinares, inclusive. E aí nós temos aqui alguns exemplos que eu coloquei. O Mercosul, a União Aduaneira, a União Econômica Monetária e assim por diante. Para a gente ter a formação de um bloco econômico, nós temos algumas etapas para que haja uma integração econômica. Nós chamamos de 4 etapas esses processos de integração econômica. Quais são eles? Nós temos aqui inicialmente, né, a área ou zona de livre comércio, a União Aduaneira, o Mercado Comum e a União Econômica ou Monetária. Vocês podem notar que cada uma delas tem uma sigla, né, que vai identificar também esses tipos, né, esses processos, essas etapas para formar essa integração econômica. E cada uma delas tem uma função, que a gente vai conhecer também na nossa aula de hoje. Então, vamos começar aqui com a zona de livre comércio. Para que serve essa zona de livre comércio dentro, né, da questão dos blocos econômicos? Gente, a zona de livre comércio ela é voltada para a criação de acordos tarifários, né, ou seja, os países eles se reúnem para priorizar mercados com tarifas pré-determinadas para evitar que haja uma concorrência incoerente, né, desleal. E assim, né, a gente vai ter como exemplo de zona de livre comércio o próprio NAFTA, né, que é um acordo de livre comércio da América do Norte, que vai envolver os Estados Unidos, né, o Canadá e o México. São 3, né, que fazem parte do NAFTA, como exemplo de zona de livre comércio. A União Aduaneira, ela também é denominada de União Alfandegária. É uma espécie de zona de livre comércio que os estados eles seguem uma política comercial comum em relação aos outros países, adotando uma tarifa externa, que é comum a todos os outros, e a gente vai ter, né, essa união aduaneira que vai servir para fazer com que haja a circulação de alguns bens para a produção, né, para a venda e compra de mercadorias. Alguns estados, né, como a Alemanha, a Inglaterra, faz parte, né, está dentro desse pacote da União Aduaneira. O mercado comum. Gente, o mercado comum não prevê apenas, né, a livre circulação de bens, como nós acabamos de ver no outro setor. Né? Então, a gente vai ter, no caso da União Aduaneira, a gente vai ter com esse mercado comum a possibilidade também de fazer com que haja circulação, né, de serviços, capital, de mão de obra. Então, o mercado comum ele vai funcionar, né, que vai fazer com que haja essa circulação de outros bens para os diferentes países. E um exemplo disso é a União Europeia, que faz essa circulação não só, né, de bens, né, mas também de serviços, capitais e também de mão de obra. A União Econômica Monetária, ela vai ter outra característica, né, que inclusive vai ter características bem completas, né, à vista das outras, porque nesse caso da União Econômica Monetária, a gente vai ter, né, através dessa União Econômica Monetária, que a gente vai criar uma moeda que ela vai ser comum, né, vai ser adotada pelos países, seja lá o dólar, né, seja o euro. Então, a gente vai ter uma adoção de uma moeda específica, né, para poder funcionar e girar a economia de alguns países. Então, essa União Econômica Monetária, ela vai eliminar algumas taxas alfandegárias, vai regulamentar as importações e também vai permitir, né, a livre passagem de circulação de bens, mercadorias e pessoas. Então, é importante mencionar essa característica da
tributária. Inclusive, pessoal, tem uma questãozinha lá no material que eu passei para vocês resolverem, que vai tratar especificamente dessa questão, fiquem atentos. O mercado comum do Sul, que eu creio que vocês já vão ter ouvido falar mais até do que nos outros, que é o Mercosul. Gente, o Mercosul é o bloco econômico que o Brasil faz parte, juntamente, né, como vocês podem ver aqui nesse mapa, juntamente com a Venezuela, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. O Mercosul busca a cooperação econômica e o estreitamento das relações nos campos político, cultural e social, para que haja essa interação, essas trocas comerciais, né? Então, o Brasil faz parte do Mercosul, desse tipo de bloco. O Mercosul ele tem uma estrutura para poder funcionar. Como é que funciona, né? Então, a estrutura é formada a partir do Conselho de Mercado Comum, do Grupo Mercado Comum e também da Comissão de Comércio do Mercosul. Percebam a função de cada um deles nessa estrutura, né? O Conselho do Mercado Comum, por exemplo, ele é responsável pela política de acordo, onde se faz os acordos com outros países, e quem fica responsável, a gente vai ter um ministro, né? Um ministro das Relações Exteriores e da Economia, né, dos países membros. Então, fica um ministro à frente, né, de fazer os acordos com outros países, né? Então, o ministro de Relações Exteriores, ele é muito importante, ele tem que fazer essa ponte para poder comercializar com outros países, né? Então, no caso do Brasil, a gente vai ter também, né, o nosso ministro das Relações Exteriores, que depois vocês podem dar uma pesquisada para saber quem é, né? Para entender como é que essa pessoa tá agindo, como é que ela está fazendo as nossas relações exteriores, que inclusive foi alvo, né, de algumas críticas, e a gente vai ter, né, essa pessoa à frente para fazer as nossas relações com outros países e também fazer pontes, né, com relações comerciais. O Grupo do Mercado Comum vai ser o responsável para fixar programas de trabalho, negociar alguns acordos também. Tem os ministérios também das Relações Exteriores e da Economia e dos bancos centrais. E, por fim, a gente vai ter a Comissão de Comércio do Mercosul, que é o responsável por apoiar, né, o Grupo Mercado Comum na política comercial. Então, essa estrutura do Mercosul ela é necessária para que haja um diálogo com outros países para manter, né, a nossa participação dentro desse bloco econômico, que é importante para que haja esse contato, né, com os outros países. Mas eu pergunto a vocês, né, quando eu falo de bloco econômico, que serve para integrar países, né, para poder formar relações econômicas e comerciais, eu jogo essa perguntinha aqui para vocês que está aí na telinha de vocês. Blocos econômicos conseguem realmente integrar pessoas e culturas? O que vocês acham disso, né? Pensem aí um pouquinho, será que a gente consegue integrar realmente essas pessoas? Para a gente responder esse questionamento, eu coloco aqui uma imagem, que eu considero a imagem bem forte, né, inclusive. Essa imagem, pessoal, ela retrata, né, a situação dos imigrantes, dos refugiados. Inclusive, essa foto foi feita, né, foi uma imagem que circulou aí as redes sociais, não faz muito tempo, né? Então é uma imagem que nos choca, creio que talvez cause esse sentimento em vocês também. Foi uma criança que durante o processo de imigração, né, do fato dela estar fugindo com a família do país de origem dela, que é a situação de muitos refugiados, no trajeto a criança, né, sofreu aí esse momento, né, de não conseguir fazer a travessia, faleceu no mar, né, e as ondas levaram a criança para a beira da praia. Então, quando eu coloco essa imagem, eu falo da situação dos imigrantes, a gente está refletindo sobre em que momento, em que medida esses blocos econômicos eles não conseguem fazer essa integração das pessoas. Porque os imigrantes, a situação dos refugiados é deplorável, né, onde eles chegam em determinados países, né, quando chegam nas fronteiras, muitas vezes são barrados, né, alguns conseguem entrar em determinado país à força, né, outros ficam de forma ilegal,
Alguns países não têm estrutura para receber, para acomodar, né? Às vezes até tem, mas não tem a boa vontade de receber essas pessoas. E essas pessoas vão lidar, né, com a xenofobia, com o preconceito, com a segregação, com a discriminação, né? Que nós já estudamos cada um desses conceitos, inclusive no primeiro ano, creio que vocês devem lembrar. Xenofobia, eu acho que todo mundo já sabe, que é quando há essa aversão a um povo, a uma pessoa estrangeira, a uma pessoa de fora. O preconceito, né? Essa ideia antecipada de alguém, de você já achar que é uma pessoa perigosa, que é uma pessoa ruim, né? Que vai provocar alguma situação desconfortável, né? A discriminação é quando se começa a separar essa pessoa, tratar ela diferente. E a segregação é justamente essa fronteira que se coloca, né, para distanciar o outro de você. Então, a gente tem esses problemas muito latentes quando a gente vai falar da situação dos imigrantes. O que leva um imigrante a sair do seu país de origem? Bom, nós sabemos que são principalmente conflitos religiosos, conflitos políticos, e alguma situação de pobreza extrema, onde aquela pessoa ela tenta encontrar no país desenvolvido uma oportunidade de melhorar de vida. Ela vai buscar o trabalho, né? Ela, fazer com que a família dela possa ter condições mínimas, né, de dignidade. E aí a gente vai ter esses países, principalmente os países mais desenvolvidos, que vão ser o alvo, né, dos imigrantes, porque nesses locais geralmente existem trabalhos, né, que vão precisar de mão de obra barata, de baixo custo, né? Então a gente vai ter os imigrantes como sendo essa mão de obra barata que de alguma forma esses países desenvolvidos vão se beneficiar. Essas imagens que eu coloquei aí no slide de vocês, como vocês podem acompanhar, a gente tem aqui nessa primeira imagem, quando os imigrantes chegam, né, em determinada fronteira, a polícia recebe essas pessoas, a gente vai ter todo um protocolo, né, inclusive para não aceitar essas pessoas entrarem em alguns países. A gente pode perceber esse tipo de fronteira em países como os Estados Unidos, né, por exemplo. Aqui nessa outra imagem a gente tem 3 imigrantes e como vocês podem ver até pela fisionomia das pessoas, geralmente elas vêm também, né, da África do Sul, onde o índice de pobreza também é muito grande. E aí você percebe aqui nessa placa, né, uma mensagem da pessoa: integrar é preciso. Então, a gente tem a situação de imigrantes em vários países e essa não integração gera uma condição degradante, né, de vida para essas pessoas, que precisa ser repensado, né, que precisa ser melhorado para que haja uma globalização, né, um processo de integração de fato. Não só falando a nível de economia, de poder, né, de política, mas também repensar a condição dos imigrantes que buscam um lugar de vida para viver. E observem mais, né? A pessoa que sai do seu lugar, ela não sai à toa, ela sai por um motivo muito forte. Então, se a gente tem esses imigrantes, é porque o local, o país deles não tinha mais condições, né, deles permanecerem lá. Então, a situação foi, né, buscar a vida em outro lugar. Então, quando eu coloquei aquela criança naquela imagem, aquela imagem ela representava os refugiados sírios. Eu acho que vocês devem lembrar que a gente teve um período onde houve muitos refugiados, muitos vieram para o Brasil. E aí a gente tem situações diversas pela qual essas pessoas passam durante o trajeto. Elas morrem no trajeto, né, antes de chegar no ponto. No caso dessa criança, como o mar é um local muito utilizado para fazer a travessia, então nesse percurso muitos acabam morrendo. E aí foi o caso dessa criança que está estampada aí na imagem. Então essas crianças são violentadas quando esses refugiados chegam em um determinado espaço, né, são estuprados, são mortos, né, são objetos de violência mesmo. E aí tem um autor, né, o Bauman, que inclusive esse autor ele é utilizado para falar da sociedade, né, da modernidade. Vamos ter também esse autor como sendo, né, um símbolo
para tratar da situação desses refugiados, porque ele vai dizer que a mobilidade ela acaba gerando uma distinção, uma estratificação social, porque quando eu tenho a chegada desses refugiados, eu tenho uma distinção, um tratamento diferenciado, eles vão ser considerados uma classe diferente, né? Então vão sofrer todo o preconceito, a violência, a desigualdade de uma forma muito forte. Então é uma situação que é colocada, que é vista, né? Que é uma consequência também da globalização, que a gente ainda não está sabendo lidar com isso. E quando eu falo desse assunto, eu lembro também que uma certa vez, né, o Enem cobrou um tema relacionado a esse assunto, né, para a gente pensar um pouco sobre como esses refugiados, né, eles são ou não abrigados no Brasil e perceber também as dificuldades que esses povos enfrentam para chegar em determinado local. Então, pessoal, com isso a gente finaliza de forma bem rápida esses últimos conteúdos que estavam faltando. Passei uma pequena atividade para vocês, que está no Google Sala de Aula. São só 3 questões e aí vocês vão responder com base nessa aula de hoje, e que vocês também podem consultar o livro didático, né, para quem estiver com ele, e também fazer consultas na internet para poder aumentar, né, o seu conhecimento sobre o assunto. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Espero ter contribuído de alguma forma para o conhecimento de vocês, né, nessa parte. E até a próxima, certo? Então, um abraço virtual e mantenham-se em casa. Tchau!